Começa agora um mini-doc original do Um Livro, Um Disco, Um Filme. Eu tô sendo atormentado por uma música que não sai da minha cabeça. Quando eu toco especificamente Evidências, ela me faz voltar ao passado literalmente. Esse aí é o drama do personagem do Fábio Porchat em Evidências do Amor. O filme, protagonizado por ele e pela Sandy, está atualmente em cartaz nos cinemas e mostra um cara que é atormentado pelo trauma do término de namoro toda vez que escuta os primeiros acordes de Evidências, a música que ficou famosa na voz de Chitãozinho e Chororó e era uma espécie de hino do casal. Quando eu assisti ao filme, fiquei pensando nesse poder que a música tem para marcar as memórias das nossas vidas, às vezes até mesmo sem a gente se dar conta. Eu e a Bárbara Demerov, minha esposa e co-apresentadora do podcast, fomos ao lançamento de Evidências do Amor e perguntamos pro Porchat por que ele acha que a música tem essa capacidade de transportar a gente de imediato para algum outro lugar. É porque a música ela consegue se entranhar nas lembranças, nos momentos. Porque se você vai assistir um filme, você tem que parar o que está fazendo para ver um filme. Uma música não, você pode estar vivendo a sua vida e ouvir uma música. Você pode estar no meio de uma discussão, você pode estar na morte de um parente, você pode estar transando, você pode estar no shopping. Vem uma música e ela se costura naquela lembrança. E isso fica marcado para sempre. A gente também fez essa mesma pergunta pro diretor do filme, o Pedro Antônio, e pra atriz Samia Pascotto, que interpreta a melhor amiga da personagem da Sandy. Eles também deram boas respostas. Ouve só. Eu acho que a música tem esse poder quase infinito sobre o tempo. Você pode viver aquele momento de uma maneira quase eterna, tanto que músicas estão muito associadas a memórias, que era a ideia do filme. Então acho que uma música ela vai te jogando em lugares que você mesmo quer revisitar e às vezes a música te ajuda a chegar nesses lugares. Eu não sei quem que disse, mas tem essa citação que fala que música é perfume. E que é um jeito, de quando você sente um cheiro, você automaticamente se reconecta com uma memória, com alguma coisa. E eu acho que as músicas também têm isso, assim. Eu acho que a música, ela marca a sua vida, marca um período que quando você escuta e ele é bom, você fala, ai, que saudade. Quando você escuta e você fala, ai, credo, não quero, sai, muda a música. Se a música é mesmo como perfume, vamos combinar que tem uns cheiros que quando a gente sente, embrulham o nosso estômago. Sempre tem aquela que quando começa a tocar, desbloqueia uma memória que você lutou muito para esquecer. Hoje, a gente vai conhecer histórias de pessoas que, assim como o personagem do Porchat no filme, são atormentadas por melodias das quais elas nem sempre conseguem escapar. Eu sou o Diego Olivares e hoje o Um Livro, Um Disco, Um Filme apresenta o mini-doc Evidências do Amor e as músicas que traumatizam. Saindo do cinema e partindo para as histórias da vida real, eu comecei a pesquisar casos de pessoas que têm algum tipo de trauma ligado a uma música específica. A primeira pessoa para quem eu perguntei foi o próprio Fábio Porchat. Deixa eu pensar rapidamente aqui se tem alguma coisa... Não me traumatizou, mas eu lembro muito de uma formatura que eu fui de colégio para Porto Seguro e aí fui no show do Araqueto. Maravilhoso, Araqueto é demais. Aí a pipoca, eu ali dando em cima da mulher. E eu lembro que durante pipoca essa mulher olhou pra mim, sorriu e pegou um outro cara. Então assim, me chateou. Dá pra dizer que essa pipoca ficou entalada na garganta. Eu fui atrás de mais histórias assim e lembrei de alguns dos meus amigos mais aficionados por música. Alguns deles estão num grupo de WhatsApp que a gente tem desde a pandemia para jogar a Music League, uma brincadeira online que um deles descobriu. Ela funciona assim: cada rodada tem um tema e cada participante tem que colocar uma música, de forma anônima, no site do jogo. Depois que todo mundo mandou sua música, a gente recebe a playlist e tem que votar nas que gostou mais e que fazem sentido com o tema, sem saber quem colocou. Pra quem gosta de música, eu devo alertar que é meio viciante. Nesses quase 4 anos que a gente brinca de Music League, foram mais de 100 temas diferentes. Desde as básicas como melhor trilha sonora de filme, até outras bem específicas como melhor música pra ouvir depois de pedir demissão. Mais uma rodada que nunca teve foi a de músicas que traumatizaram. Então, eu coloquei o tema na roda e pedi que eles me contassem quais seriam suas escolhas e por quê. E alguns deles, de fato, contaram. E a música que me traumatizou é Voyage Voyage, do Desireless. Quando eu era criança, ali com uns 8 anos mais ou menos, eu tinha muita insônia, muito medo de dormir, muito pesadelo também, né? Acho que é por isso que eu tinha insônia, que eu tinha medo de dormir e ter pesadelo.
E eu ficava acordada e minha mãe ficava tentando me fazer dormir, mas ela tinha que trabalhar também, então ela não podia ficar brincando comigo, nem cantando música, nem nada, né? Então ela ligava o rádio. E a gente não tinha muito disco, não tinha CD, né, na época, então ela ligava no rádio que pegava, era o rádio relógio ainda por cima. E então ela colocava na estação que pegava. E por algum motivo que eu não sei qual é, de madrugada, todo dia tocava Voyage Voyage. E Voyage Voyage, o pessoal falando francês, não que eu entendesse inglês, mas assim, sabe aquela vibe meio estranha, assim, eu ficava com mais medo ainda, não sei, me dava medo, eu tinha medo dessa música. E além de ter medo dessa música, eu tava num momento de insônia, de minha mãe querendo dormir, e tava complicado, né? Então, até hoje, quando eu ouço essa música, eu tenho medo, e me remete imediatamente às minhas noites de insônia quando eu era criança, que eu tentava dormir, começava a ter pesadelo, ficava mal. Então hoje eu ouço a música, me dá até um arrepio na espinha, assim, eu acho ela ruim. Eu não consigo ouvir, ela me dá um mal-estar de verdade. A música que me traumatizou foi a música do Jet, né? Aquela música Are You Gonna Be My Girl? Eu colocava despertador para acordar, e foi bem uma época ali, 2003, 2004, que eu estava saindo do último ano de escola, indo para a faculdade, e a vida era acordar muito cedo, 6 horas da manhã, então eu dependia muito do despertador. E eu falei, vou pôr aqui uma música que eu gosto, estava super na moda a música, eu gostava dela e achei que era uma boa ideia colocar uma música que eu gosto. Vamos ver se a gente acorda de bom humor, né? Já acorda cantando. E o efeito foi o contrário, cara. Quando vinha o despertador, não era nem dia ainda, e começava aquela meia-lua tocando, nossa, mas eu tinha tanta raiva, e eu cheguei a arremessar o celular, que na época não era nenhum smartphone, eram bem mais resistentes, na parede algumas vezes, assim, de leve. Hoje em dia, depois, obviamente, eu até demorei muito para resolver esse problema, mas obviamente eu tirei a música do despertador e voltei com algum outro barulho que não fosse uma música cantada, né? Só que eu não consigo ouvir mais essa música, cara. Quando ela começa a tocar e aí começa a meia-lua, já me dá um arrepio, eu já lembro dessa época instantaneamente, e aí a música deixou de ser divertida. A música que me traumatizou, mas na verdade não foi a música, mas o que ela representava, é a música do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Gilberto Gil. Nada contra a música em si, mas ela representava, obviamente, um programa, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que passava na Globo, quando eu era criança, e eu tinha, assim, eu abominava, eu tinha muito medo da Cuca. Pois é, a Cuca me assustava de uma forma incrível, assim, sabe? E eu acho que talvez seja um papo mais para uma terapia, mas talvez tenha sido um dos meus primeiros medos, que era do programa, mais especificamente da Cuca, porque a Cuca era um ser, né? Não sei exatamente o que ela era, se era um jacaré, um dinossauro, uma coisa meio grande, verde, desengonçada, não dava para ver o olho. Enfim, ela me assustava, eu não gostava dela, achava ela meio, além de feia, ela tinha um quê de incômodo mesmo, né? Acho que eu não tenho nenhuma história engraçada, assim, a não ser pelo fato que eu escondia isso, né, de certa forma, porque, né, aquela coisa de que o homem não pode demonstrar os seus medos, eu não contava muito isso para as pessoas, não. Sim, hoje eu tenho uma filha, ela tem 2 anos e 4 meses, a Madalena. Assim, chance de mostrar música para ela, eu acho que não, porque talvez eu me incomodasse, mas acho que se ela passar a gostar, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo ou de algum outro programa que possa ter a música ou até a Cuca, eu acho que eu não vou ter problema de deixar ela seguir, né?
A gente ouviu a Ivy Pioto falando das noites de insônia com Voyage Voyage, o Marcel Parra relembrando quando acordava ao som de Are You Gonna Be My Girl, e o Miguel Nascimento revelando seu medo da cuca e do sítio do Pica-Pau Amarelo. Para não ter problema de direito autoral e também para evitar reviver os traumas dos meus amigos, a gente optou por não colocar trechos das canções citadas nesse episódio, mas você pode encontrar todas elas na playlist que a gente colocou no nosso site. O endereço é umlivrodiscofilme.com.br. Muito bem, com esses exemplos, deu para ouvir que as músicas podem nos remeter às lembranças ruins pelos mais diferentes motivos. Mas não tem jeito, o combo música romântica e coração partido ainda é insuperável. E um dos meus amigos desse grupo tem uma história bem parecida com a do filme Evidências do Amor. Meu nome é Marcelo Cavalcante, sou publicitário, trabalho com comunicação e marketing na área da saúde. E já fui uma pessoa muito mais romântica do que eu sou hoje. Eu tenho uma música, Never Tear Us Apart, do INXS, que marcou muito a minha vida de um jeito não muito positivo. Porque marcou de um jeito não positivo porque houve um momento em que eu estava muito apaixonado por um rapaz que estava num momento assim de decisão entre estar casado ou se divorciar. Nesse momento de transição, eu achava que ele ia acabar se divorciando, por isso que eu acabei me apaixonando por ele, porque a gente começou a se envolver, ficar muito próximo, muito amigo, muita troca. Eu fiquei desesperado com a possibilidade dele voltar para o casamento. E aí, nesse momento que foi muito difícil para mim, ele me mandou uma música. E eu nunca fui assim de querer descobrir muito sobre o que diz a música. E aí, nesse momento que ele me mandou a música, eu fui pesquisar do que se trata, e ela fala, são duas pessoas que vivem em mundos diferentes, de repente se encontram, se colidem, mas que nunca ninguém vai separá-las. Mas separou. Porque o cara dizia que não, queria seguir a vida dele, mas ele voltou para o casamento. E pior, ele só voltou para o casamento porque a esposa dele engravidou. Então, quando eu escuto esta música, eu sofro, eu não consigo ouvir essa música. O primeiro acorde da música eu já troco, eu já substituo, não consigo ouvir, porque é muito difícil para mim. Never Tear Us Apart foi composta pelo vocalista do INXS, Michael Hutchence, para uma ex-namorada da qual ele sempre foi próximo, mesmo depois que a relação terminou. É uma baladona com violino, letra sofrida e o maior sucesso da carreira da banda, daqueles que tocam no rádio até hoje. Tanto que, mesmo lançada em 1987, ela só entrou na vida do Marcelo em 2012, época em que o cara com quem ele estava saindo decidiu dedicar a música para ele. Pela última década, o Marcelo tem evitado qualquer contato com aquele refrão que diz: "Eu estava parado, você estava ali, dois mundos colidiram e eles nunca vão conseguir nos separar." Agora teve uma vez que foi muito engraçado, porque eu estava numa festa, né? Numa festa, e sabe aquelas músicas que tocam antes de começar mesmo pra valer? Começou a tocar a música. Uma festa, gente, que tava todo mundo feliz, de repente aquela música, eu fui obrigado a ouvir a música e eu fui imediatamente transportado para o ano de 2012, que a gente achava que o mundo ia acabar, pra mim acabou literalmente, e eu fui para esse ano ouvir, porque realmente mexe comigo de um jeito não muito legal. E nas minhas playlists tem uma delas que ela está lá, eu não consigo tirar, mas quando ela começa a tocar eu pulo. Ela tá lá, mas quando ela começa a tocar eu pulo. É uma playlist que tem numa linha cronológica a primeira música que eu me lembro de ter gostado aos 5 anos de idade, que eu ia nos bailinhos com os meus irmãos e eu pedia para tocar com 5 anos de idade. Uma música romântica, porque os anos 70 era só romance, né? E aí eu tenho essa playlist que o nome é E Foi Assim, Reticências. Então, numa linha cronológica, tem várias músicas que me remetem a vários lugares, a várias situações e a vários momentos da minha vida. E essa tá lá, eu coloquei, mas eu não consigo ouvir, então eu pulo. Opa, essa playlist com as músicas da vida do Marcelo eu ainda não conhecia. Aí eu pedi para ele me mostrar a lista. São nada menos que 150 músicas num total de 10 horas e meia, de uma trilha sonora capaz de contar períodos inteiros ou momentos bem específicos da vida dele. Então, eu fiz uma experiência. Com a playlist na mão, eu fui citando algumas das faixas e pedindo para ele comentar qual lembrança aquela música evocava. Live to Tell, da Madonna. Nossa,
Nossa! Lift Hotel da Madonna foi no colégio. A minha amiga comprou o LP da Madonna. Eu pedi emprestado porque eu amava essa música. E eu era apaixonado, óbvio, por um rapaz do colégio, né? As the World Falls Down, do David Bowie. Nossa, também na mesma época, eu indo pro colégio de manhã, aliás, na volta do colégio eu pegava um ônibus para ir para minha casa, meio-dia, mais ou menos uma hora eu chegava em casa, né? E os motoristas naquela época, eles escutavam música, tinha música no ônibus. Então toda vez que eu tava voltando do colégio, as 10 melhores do dia, tocava essa música. Então eu escuto, imediatamente eu já me vejo naquele ônibus voltando para casa. Custe o que custar, da Rosana. Nossa, essa foi a fase mais assim... Eu era muito dramático, gente. Eu era muito romântico. Eu era assim... Eu amava as novelas, porque as novelas me transportavam para esse lugar, sabe, do romance. Então, assim, era onde eu podia sonhar. E a Rosana estava bombando na época como uma deusa, né? Por causa da Vera Fischer e tal. E aí ela veio com essa balada romântica. E eu gostava, porque eu era apaixonado por esse cara do colégio. E aí a música falava que custe o que custar, nem que leve uma vida inteira, eu vou deixar de te amar. Eu me lembro disso. Agora vamos acelerar um pouco o tempo e ir para uma música um pouco mais recente, Nua, Ana Carolina. Ai, gente, a Ana Carolina, quando ela chegou assim, deixando a galera LGBTQIAP+, assim, lá em cima, apaixonado por ela, né? Fui no show, tudo, Ana Carolina na veia. E essa música também, toda vez que eu chegava no meu trabalho lá na Henrique Schaumann, eu chegava perto assim do estacionamento, aí começava a tocar essa música, não sei, era coincidência. E essa música marcou uma época em que eu me apaixonei por um outro cara do trabalho, que tinha um irmão gêmeo. A minha pesquisa nesse sentido foi num tom curioso e lúdico, mas tem gente séria que realmente investiga o assunto no campo acadêmico. Uma delas é a doutora Kelly Jakubowski, professora assistente do Departamento de Psicologia da Música na Universidade de Durham, no norte da Inglaterra. Com formação tanto em música quanto em psicologia, a doutora Jakubowski tem conduzido uma série de estudos na tentativa de responder de uma maneira científica qual é a relação exata entre música e memória. Esse áudio é de uma apresentação disponível no YouTube que ela fez no final de 2023, na faculdade onde trabalha. Na ocasião, ela relatou que algumas de suas pesquisas concluíram que a música tem a capacidade de gerar uma resposta mais emocional das nossas lembranças, em comparação até mesmo a elementos como fotografias ou cenas de filmes. Um dos motivos para isso é que quando a gente conhece bem uma música, leva menos de meio segundo para a gente reconhecê-la quando começa a tocar. Ou seja, nem dá tempo para racionalizar muito. É um gatilho emocional de efeito imediato. E a cada vez que você ouve a mesma música e lembra de algo específico, a memória vai ficando gravada com ainda mais força no nosso cérebro. E vale lembrar que o cérebro humano é melhor em armazenar lembranças que nos impactaram emocionalmente do que em guardar recordações dos nossos eventos cotidianos que a gente passa quase que de forma automática. A partir dessas e outras descobertas, a pesquisadora busca reforçar a importância da música em tratamentos terapêuticos contra a demência e a depressão, por exemplo. Então, é importante olhar para o lado bom. Se a música tem o poder de traumatizar, ela é mais poderosa ainda na hora de nos salvar. A música sempre esteve comigo, de alguma forma. E eu, quando criança, eu pedi para minha mãe comprar o aparelho de som. Na minha casa tinha rádio, os meus irmãos não eram muito ligados em música. E eu chorei com 7 anos de idade, eu queria um aparelho de som, sabe? Com rádio, fita, disco. Aí a minha mãe comprou. Eu pedi o primeiro LP. O primeiro LP que entrou na minha casa foi eu que pedi. Porque eu queria ouvir música. Então a música, ela me levava para um lugar de facilidade, um lugar que não tinha julgamento pela minha sexualidade, um lugar que eu podia ser quem eu quisesse. Menino, menina, estar apaixonado por alguém que também se apaixonava por mim. Então era um lugar seguro. A música me transportava para este lugar de sonho, que era o meu lugar seguro. Porque quando eu comecei a perceber a vida como ela seria, né, as dificuldades, o preconceito, porque naquela época tinha muito com sexualidade, eu
automaticamente usava a música para me transportar para lugares gostosos, felizes. Eu acho que o mundo ele tem uma sonoridade, né? O sonho ele só acontece porque eu acho que, para mim, ele acontece com uma trilha sonora de fundo. Então, pessoas, lugares, situações, romances, momentos felizes e momentos tristes têm uma trilha sonora para mim. Precisa ter. Porque se não tiver, ou eu, no caso do sofrimento, é maior, e no caso da alegria fica sem graça. Eu preciso da música, eu preciso da trilha sonora. A novela era um lugar que diariamente você via a pessoa lá na TV com um tema específico para o romance, para a tristeza. Então, para mim, que era uma criança muito ligada nisso, de música, era o lugar onde eu podia ver personificado aquilo que já acontecia dentro de mim. Agora é a vez de você, que está aí ouvindo, me contar. Tem alguma música que te traumatizou? Conta sua história com um comentário no Spotify, no YouTube ou no nosso Instagram, o @umlivrodiscofilme. Aproveita e segue a gente em todas as plataformas para você sempre saber quando tem conteúdo novo. Eu sou o Diego Olivares e produzi, roteirizei e editei esse mini-doc. As artes e identidade visual das nossas redes são da Lívia Colino. A Priscila Penha cuida do marketing e da comunicação digital. Em nome do Um Livro, Um Disco, Um Filme, eu agradeço a você que ouviu o episódio. Um abraço e até o próximo.